Bom dia! Ih, deixa eu ajeitar um pouco, tá de cima para baixo, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Bom dia, meninas! Deixa eu só ajeitar aqui para ver se melhora esse. Melhorou? Acho que melhorou. Aqui fica mais alto. Aí. Bom dia, meninas! Começando mais um mês desse ano que tá voando, né? Setembro. Gosto muito desse mês do aniversário do Emerson. O Emerson, olha que coincidência agora falando isso, veio na minha cabeça que o Emerson faz aniversário no dia do aniversário de casamento dos meus pais. Eu me lembrei dessa data aqui agora. Aí estou compartilhando com vocês. Então, bom dia. Mais um dia de devocional forte da Lisa Bivir. Eu sempre gosto de mostrar para vocês aqui, tá? Porque fica no YouTube, então quem já está aqui já sabe, mas quem está chegando não sabe ainda. E eu gosto sempre de honrar, né, quem escreveu o devocional. Eu sempre sugiro que a gente compre um devocional para poder honrar a pessoa, né? Porque já que está nos abençoando, que a gente possa honrar a pessoa que escreveu e está edificando a nossa vida, né? Eu quero, vou começar logo. Eu estou com uma palavra assim queimando. Estou até com calor, gente. Estou com calor. Nem tá calor aqui, mas eu estou suando, ó. Um calor danado, né? Seu espírito, né? Vamos lá, eu vou começar logo. Hoje é o quinto dia, tá? Do devocional forte da Lisa Bivir. Vou começar com a leitura. Nosso verdadeiro desejo. Levanto os meus olhos para onde os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmos 121, 1 e 2. Todos estão em busca de satisfação. Alguns podem recorrer ao dinheiro, ao poder ou ao sucesso mundano para encontrá-la. Para outros, ela está na busca por amor, sexo ou aprovação. A satisfação pode até ser buscada em coisas positivas, como ajudar as pessoas ou advogar por justiça. No entanto, mais cedo ou mais tarde, se buscarmos satisfação fora de Deus, nós acabamos desapontadas. É sempre frustrante procurar a coisa certa no lugar errado. Precisamos erguer os olhos para os céus, porque nossa ajuda vem de nosso Criador. É somente nele que encontraremos nossa fonte e nossa satisfação. Eis a triste verdade. Quando insistimos em correr atrás de outras coisas, Deus deixa que façamos do nosso jeito. Assim como não impediu Adão e Eva de estenderem a mão e tomarem o fruto no jardim. Ele não nos impede de agarrarmos algo para conseguir as coisas do nosso jeito. Ele quer ser nosso verdadeiro desejo, mas nos permite ter o que queremos, mesmo que seja prejudicial a nós. Paulo escreveu sobre a humanidade. Além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Romanos 1:28. Quando batemos o pé e dizemos, não, eu quero o que eu quero, Deus dá um passo atrás e nos permite ter a nossa vontade tola demanda. Somente mais tarde descobrimos que isso está aquém de nossas esperanças. Deus não quer que sejamos punidas, tanto quanto não quer que sejamos mantidas em cativeiro. Ouça o convite aberto. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor.
Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Isaías 1, 18, 19. Voltemos a ele com o coração voluntário e obediente e façamos dele nossa fonte de força e ajuda. Pai Celeste, perdoa-me por me voltar para coisas ímpias quando tu és verdadeira fonte de vida e ajuda. Lava-me e ajuda-me a desenvolver um espírito voluntário e obediente. Eu sou forte, porque o Criador dos céus e da terra me faz forte. Engraçado, essa palavra aqui do devocional hoje, assim, porque tudo que eu escutei de provação, de pregação no domingo, tanto lá na Atitude com o pastor Josué Valandro, quanto eu acabei assistindo um culto online da Lagoinha, por causa da saída, né, da despedida do André Fernandes, da liderança da igreja de Alphaville, o tempo todo se falou sobre isso, né? E como diz o pastor Josué, melhor do que o culto que a gente faz e assiste no domingo é o culto que a gente leva para fora e a palavra que a gente compartilha com mais pessoas que não estiveram lá. E aí ficou muito forte para mim, e por isso que o Espírito Santo me deu essa canção, que nem é uma canção, né? Nem é um louvor que eu costumo escutar tanto. Mas eu deixei em branco, né? Porque eu sempre faço aquele meu estudo quando eu falo para vocês que eu chego em casa e aí, depois que eu escutei bem a palavra, depois que ficou tudo muito presente no meu espírito, eu estudo um pouco e aí começo a ter aquele meu momento do que eu vou compartilhar com vocês. E eu chego aqui, na verdade, com um, um estudo em algum sentido, eu escolho o louvor, mas eu mesma venho para cá para viver uma experiência junto com vocês, porque a coisa vai acontecendo naturalmente. Eu não tenho todo um script escrito, eu tenho um estudo feito. E a coisa vai acontecendo durante, né? E aí ficou muito presente para mim no dia de ontem, e aí veio essa música que encaixou perfeito. Não sei porque veio só o refrão dela no meu ouvido. Eu falei, vou escutar ela inteira, com tranquilidade, para ver a mensagem. E aí, quando eu escutei ela inteira, ela falava também exatamente sobre isso, sobre o quanto a gente confia em Deus, no amor de Deus por nós, sobre o quanto a gente de fato tem confiado tudo, integralmente, absolutamente tudo a Ele. Tudo bem a gente fazer, dar o nosso passo, mas o quanto a gente tem de fato submetido todas as nossas coisas para Deus, sabe? Então, esse é um ponto que eu quero trazer aqui para vocês. O quanto a gente tem submetido todas as nossas coisas integralmente. Às vezes a gente acha que é exagero, né? Eu tenho uma amiga que o pessoal brinca que até a roupa que ela vai usar, ela pergunta para Deus se é a roupa que ela deveria estar para aquela ocasião. Eu acho isso bonito. Eu não tenho esse hábito. Eu vou mais no automático. Mas eu acho isso uma forma de dizer que você está sempre naquela presença. Você está sempre escutando aquela nuance de Deus no seu ouvido, sabe? Te direcionando. Na verdade, ele mora na gente, então a gente não entra e sai da presença, a gente vive com ele na presença. Mas o quanto você tem deixado essa presença ter espaço, né? Ter espaço para ela fluir. Eu acho que essa é a palavra, né? E aí, ontem, o pastor Josué falou muito de Jacó. Falou da história de Jacó para exemplificar
o quanto nós tentamos fazer as coisas com a força do nosso braço, né? Às vezes a gente quer conquistar coisas, quer viver coisas emocionais, quer viver circunstâncias que às vezes já estão até prometidas para nós, que já é uma herança para que a gente acesse, mas a gente acha na nossa, não sei se na inocência ou se no nosso orgulho, que a gente precisa ajudar Deus a realizar, a fazer as coisas acontecerem de forma mais rápida. Enfim, eu não sei o que passa pela cabeça, sabe? Mas a gente, na nossa humanidade, a gente acaba por ser ansioso, a gente coloca uma ansiedade. Deus já falou que vai realizar isso, então deixa eu ajudar Deus aqui, como se Deus precisasse da nossa ajuda para alguma coisa. Ah, eu não botei o link da sala, né? É o mesmo link de sempre. Peraí que eu vou encaminhar aqui. Tá lá na bio. Peraí. Só um minuto, gente, que tem gente perguntando aqui no outro celular. O link, o link. Só um segundinho. Pronto. E aí, eu fiquei com isso no meu coração, na minha mente. Quanto a gente tem entregue de fato cada assunto da nossa vida, integralmente, sem tentar dar uma ajudinha para Deus, sabe? Aquela nossa ajudinha que na realidade não é ajudinha, é o nosso orgulho ou a nossa soberba de achar que Deus precisa daquilo que a gente vai fazer para realizar as coisas na nossa vida. E Ele não precisa. Ele usa cada um de nós porque Ele ama ver a gente servindo a Ele, ver a gente envolvido nas coisas dele. E Ele usa os homens, Ele usa quem Ele tiver que usar para atingir o propósito que Ele tem para a vida de cada uma de nós aqui. E aí, Jacó, ele trouxe muito o exemplo de Jacó, que Jacó tinha na barriga da mãe dele, ele era gêmeo lá, então estavam os dois brigando, né, Ismael e Jacó. Dentro da própria barriga, eles já mexiam muito, brigavam na barriga. E aí Deus falou uma palavra para a mãe deles, dizendo: aí você carrega duas nações e elas vão ter conflitos, mas o mais novo vai servir ao mais velho. Ou seja, Deus falou com ela essa palavra, mas já tinha uma palavra declarada sobre o que ia acontecer entre Jacó e Ismael. Mas Jacó passou uma vida inteira tentando se apossar ou se apoderar dessa promessa que já tinha sido feita. Ele não precisava de nada disso. E com isso acaba que você sofre consequências, que é como Deus falou aqui, Deus permite que você faça as suas vontades, Deus permite que você, de alguma forma, viva aquela sua vontade. Para quê? Porque quando você é fraco, que você é forte em Deus. Por quê? Porque você às vezes vai no seu ímpeto de fazer suas coisas do seu jeito, achando que está ajudando Deus, e está fazendo a rota errada, a coisa da maneira errada. E aí, quando você cai, é que você fala: Deus me ajuda. E aí é nessa hora que Deus entra, que dá certo. Falei errado, né? Esaú, que é o irmão, desculpa, gente. Falei errado. É que eu estava escutando um outro negócio. O Esaú é o irmão mais velho e o Jacó, o irmão mais novo. Obrigada aí por me ajudar a me corrigir. E aí, o que eu quero botar assim para a gente prestar atenção é em tudo que Jacó faz para poder, tipo assim, é minha essa bênção, é minha essa bênção o tempo todo. Então eu vi várias passagens de Jacó ao longo da história tentando roubar a primogenitude de Esaú. Então, primeiro tem a história do prato de lentilha, que ele chega cansado, Esaú é tipo um caçador, né?
E aí ele chega cansado e aí ele fala, quero comer, eu preciso comer, tô com fome. E aí Jacó já tá lá com um prato de comida e ele fala, me dá essa comida, divide comigo. Ele fala, não, eu divido, desde que você passe todas as suas vantagens da primogenitude para mim. E aí tem aquela passagem que trocou por um prato de lentilha, tudo que tinha direito, né? E aí ele, tá bom, isso aí não me serve de nada mesmo, e deu para Jacó. Isso foi a primeira tentativa. Aí fez isso. Depois a mãe dele, junto com Jacó, enganou o pai para passar a bênção, que a bênção seria de Esaú. E aí ela ouviu o pai conversando com Esaú, e aí ela foi e enganou o pai, né, que já estava velho, já não enxergava muito bem, e botou Jacó para ir lá falar com ele para pegar a bênção. E aí botou, porque o Isaú era peludo, botou, mas a voz é de quem? Essa voz eu tô achando que é de Jacó. Não, Esaú. Então chega perto. Aí ele foi, passou a mão nele, eles tinham colocado os pelos da comida que tinha preparado, tudo para enganar o pai, e ele deu a bênção para Jacó. E aí, quando Esaú ficou sabendo, ficou furioso, e a mãe mandou ele embora. E aí, ao longo dessa jornada aí de Jacó, Jacó estava sempre trapaceando, mas ele já tinha uma palavra liberada para a vida dele. Mas o tempo todo ele passou a vida inteira tentando criar atalhos para aquilo acontecer mais rápido. E na verdade aquilo não levava ele para acontecer mais rápido. Ao contrário, talvez estivesse atrasando aquela bênção de chegar. E ainda assim, Deus foi consertando as veredas de Jacó. É assim que eu entendo. É como se ele tivesse atrasado a própria palavra que já estava liberada sobre a vida dele. E ao mesmo tempo aquilo foi forjando Jacó, né? Foi o caminho que ele foi escolhendo e Deus foi deixando e veio forjando Jacó. Então ele foi para lá casar, foi enganado na hora de casar, porque ele enganava também. Então, assim, a gente sempre vai colher um fruto das sementes que a gente planta. Ele foi trabalhar 7 anos para ficar com Raquel, e trabalhou aqueles 7 anos. Aí, quando ele foi casar, deu a outra irmã no lugar, foi enganado. Assim como ele enganou o pai, ele foi enganado na noite de núpcias, e aí ficou com a irmã. Falou: não, mas aqui a nossa tradição é que case primeiro a mais velha. Mas e como eu faço para ficar com Raquel? Você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Ele trabalhou mais 7 anos, ou seja, toda a semente plantada para ele conquistar coisas também ele teve que colher em frutos no casamento com Raquel, foi enganado também. Então você vai vendo o que a gente tem falado aqui sobre semente e fruto. A gente acaba vivendo o fruto da semente que a gente plantou. Não tem jeito. É como se fosse um princípio, uma lei, sabe? E aí, depois disso, ele ficou lá, os 14 anos, casou com Raquel e tal, e teve que vir embora, porque houve uma confusão lá, que ele foi ficando mais rico. Porque quando também você está abençoado, quando Deus tem um propósito na sua vida, ele faz você prosperar, ele cria os ambientes propícios, ele traz as pessoas, ele arruma a mesa. Então isso vai acontecendo naturalmente na sua vida. E aí, ele tinha a questão lá dos, não sei se era bezerro, né? E aí tinha um que era mais manchado, menos manchado, porque ele tinha direito, de acordo com o trabalho dele, a ir recebendo parte daqueles bezerros que nascia, né? Então também teve trapaça nisso. Então ele foi vivendo uma vida com algumas trapassazinhas. Até que, quando ele estava voltando para a terra dele, para se acertar do erro que ele tinha com o irmão, porque Deus falou para ele voltar para casa, para a terra dele, ele encontrou o anjo. E aí ele entrou numa luta, que o pastor Josué retratou como se fosse uma luta com Deus. Ele precisava se acertar nos erros que ele tinha cometido. E um deles era com o irmão. E o irmão estava indo atrás dele com 400 homens, e no meio desse caminho ele encontrou o anjo, e
O pastor Josué retratou muito bem que é como se fosse uma luta com Deus. E ele não agarrou o anjo, ele não saiu enquanto ele não conseguiu a benção. E ali ele teve uma mudança de nome, né? Ele saiu de Jacó, que era um enganador, né? E se transformou em Israel. A partir de então, uma identidade foi mudada, né? A partir disso, ele começou a caminhar para receber a promessa. Mas assim, trazendo para os dias de hoje, trazendo para a gente essa reflexão. Quanto de fato nós temos confiado e chamado o Senhor para estar em tudo? Integralmente, absolutamente em tudo que a gente está vivendo ou que a gente quer viver. Quanto de fato a gente tem confiado integralmente as nossas questões para Jesus? E aí veio uma passagem muito legal, porque eu tava assim, tudo meu é meio assim, experiência, sabe? Eu tava com a Bíblia aberta nessa página, e olha o que que veio para mim. 2 Coríntios 5,18. O ministério da reconciliação. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, o que foi que a gente fez para obter a salvação? Nada. Deus fez tudo. Quando ele deu seu filho para que morresse na cruz, para que nós fôssemos salvos, ele que não tinha pecado algum, morreu na cruz para nos salvar e nos justificar. Nós somos justificados pelo ato de Cristo. Então, assim, eu achei tão pertinente também isso, que fala exatamente sobre o favor. Fala exatamente de que não é na força do nosso braço. Fala exatamente que não é o que a gente faz. Fala exatamente que não é por causa de nós. Deus quis conciliação com a humanidade e ele mesmo proporcionou a forma como essa reconciliação ia se dar. E a gente, às vezes, aqui na nossa, vamos dizer assim, na nossa soberba, acredita que o nosso jeito de fazer é o ideal. Então, assim, o que eu trago hoje aqui pra gente, né? O que eu queria refletir junto com vocês? E que eu vou exercitar mais também. Porque acaba que a gente entra num piloto automático e a gente começa a realizar coisas que às vezes está afastando mais a gente da nossa herança, da nossa promessa, do que está levando a gente a viver ela com aceleração e com velocidade, né? E se a gente começasse a ter um secreto com Deus, no sentido de submeter as coisas? Lembra que eu falei para vocês que estou agora com aquele. Desde que a Camila indicou, eu comecei a escrever, até para ancorar os testemunhos e as coisas, as respostas de Deus na vida. Porque a gente esquece, a gente fica no dia a dia, muito assunto. E aí eu escrevo agora. E Deus responde cada uma delas. O como, ele traz as pessoas, ele viabiliza as coisas. É impressionante. Se você estiver atenta ao que Deus tem feito na tua vida, você vai ficar impressionado. E cada vez você vai confiar mais, né? Já que confiança é uma conquista e cada acontecimento é como se fosse mais uma gota de confiança depositada, daqui a pouco a gente está integralmente confiando
completamente em Deus, né? Porque a gente, na nossa humanidade, a gente, a gente tem sempre tem uma interrogação, será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer? Porque a gente tem que entender que nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Porque dentro de muitos nãos, tem um sim lá no final. Tem alguns nãos que são para levar para um sim, né? Eu falei disso na semana passada, de a gente aprender a aceitar o não como livramento, como aprendizado, como resposta. Então, eu acho importante a gente também aprender a olhar que alguns nãos são o ajuste de rota, o ajuste de direção para o sim que Deus tem para a nossa vida. Porque, olha, gente, eu não tenho nenhuma dúvida que Deus faz infinitamente mais do que a gente imagina, do que a gente pode planejar ou achar que algo é bom, maior ou melhor. Nada é maior do que ele é capaz de imaginar pra gente. Por quê? Porque tem coisas que a gente nem sabe escolher, que a gente nem conhece, mas ele conhece todas as coisas. Então, assim, quanto que você tem submetido os seus desejos, os seus sonhos, as suas frustrações, as suas decepções para Deus? Então, a palavra que eu trago hoje é sobre você ser forte com o Criador, para que ele te faça forte aqui na terra. E isso você só é quando você está quebrantado. Quando você está fraco, que você é forte. Por quê? Porque aí você é capaz de entregar as coisas na mão de Deus. Mas a minha sugestão é que a gente comece a entregar as coisas na mão de Deus antes da gente estar fraco. Fraco no sentido de cansado. Se a gente pudesse pular essa etapa dessa luta com Deus, como Jacó lutou com o anjo, e se a gente pudesse pular essa etapa de que a gente luta para fazer as coisas do nosso jeito, e se a gente só deixasse Deus fluir em cada circunstância e tivesse atenta aos sinais que Ele está dando para onde você tem que caminhar, com quem você tem que caminhar, você deixar chegar e aí você anotar, você fala, Deus, eu tô com isso aqui no meu coração, me responde de uma maneira que eu vou entender, me ajuda a entender por qual caminho o Senhor quer que eu siga. Então é isso, assim, a palavra de hoje é qual é o verdadeiro desejo do seu coração e se você tem submetido isso integralmente, confiado isso a Deus, para a gente não ficar atrasando as nossas heranças e promessas de chegarem. Porque foi isso que Jacó fez, na minha opinião, tá? Olhando para a história de Jacó e Esaú, que ele ficou desejando o tempo todo a primogenitude de Esaú, talvez ele nem precisasse da primogenitude, já tinha uma palavra sobre ele que Esaú ia servir a Jacó. Então, em algum momento, até essa própria primogenitude ela serviria para servir Jacó. Mas ele não soube esperar. Ele o tempo inteiro quis se apossar da primogenitude de Esaú. E aí criou mil circunstâncias que ele precisou lidar. Precisou ir embora para fugir, precisou voltar, aí para voltar precisou se submeter, enfim. E aí acabou longe de casa sendo também enganado na hora de casar com Raquel. Enfim, um monte de desdobramentos foram acontecendo. Ok, isso acabou forjando o caráter de Jacó, né, até ele ser transformado em Israel. Mas o quanto ele não atrasou? Ou ele trouxe desaceleração para uma palavra que já estava sobre ele, sobre a vida dele. Então, quantas promessas e heranças já estão sobre a nossa vida, desde o ventre da nossa mãe, que a gente tem atrapalhado Deus? E aí, indo um pouco para a pregação do André Fernandes, que está deixando a Lagoinha, ele deu um exemplo muito legal que eu acho que cabe aqui.
ele estava pintando lá um lugar que ele vai fazer, voltar a fazer lives e tal, que ele começou assim, né, fazendo lives na pandemia. E aí ele estava lá pintando e toda hora a filha dele vinha, pai, posso ajudar? Pode te ajudar? E já era tarde, 11 horas, meia-noite. Ele, não, filha, vai descansar e tal. Ela veio uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Não tinha pincel para ela também ajudar. E aí ela pegou a escova de dente dela, falou, pai, deixa eu ajudar com a minha escovinha. Ele falou, tá bom. E aí, enfim, ela venceu ele, pegou a escova de dente e começou a pintar o rodapé com aquela escova de dente. Ele falou que olhava para ela fazendo aquilo e ela mais sujava tudo do que propriamente fazia o que tinha que ser feito. E aí o Espírito Santo pegou ele nesse exemplo. Tá vendo a sua filha aí pintando? É como você. Eu tenho um objetivo para você, mas você suja mais, bagunça mais, faz mais confusão do que de fato pinta o que tem que ser pintado. E eu tenho um jeito aqui para fazer isso bem feito, da forma rápida, acelerada, mas você faz essa bagunça toda igual a ela. E aí o Espírito Santo ministrou isso no coração dele, e eu achei bem interessante, que às vezes a gente vê os nossos filhos, a gente faria aquilo de uma maneira rápida, eficiente, eficaz, atingiria o resultado rápido, e eles estão lá fazendo aquela confusão danada. E eu acho que é como a gente é com o nosso pai. Ele tem tudo pronto, tem como nos entregar uma coisa rápida, eficiente, eficaz, mas a gente faz as nossas confusões e atrapalha às vezes mais do que ajuda.